Fala galera, está começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Eu sou o D2 e estou conversando com vocês enquanto eu brigo com outro mendigo por um rato. E ela, direto do manicômio. Pra gravar com a gente tem que ser desse jeito mesmo. Maiara. É óbvio, né? Eu tô no meu momento de intervalo, na verdade, pra conseguir gravar com vocês. Momento de lazer, que eles deixam sair. É os 5 minutos do cigarro, né? Exatamente. E ele, o cara que prometeu fazer o Nerdcast chorar no banho, Elvis Diego. Opa, tô aqui, quem que vai ser o host aqui dessa vez é o nosso cracudo aqui, D2. Vamos ver o que essa merda vai dar. Muito bom, e o tema de hoje é claro, né? Claro que a gente ia falar isso, fazer um especial sobre o David Bowie, o cara que mudou aí a realidade musical e fez parte de muita gente. Todo mundo conhece pelo menos uma música desse cara. Achei que você ia falar que o podcast de hoje ia ser o segredo da maçonaria, né? Não, né? Ainda não, mas a gente vai ter, esse ainda vai sair. Esse o Elvis está preparando uma pauta maravilhosa para explicar pra gente aí todos os segredos e todos os mitos que rondam a maçonaria. Olha o quão longe chegou isso. Só me chamaram pra falar David Bowie, eu não sabia que ia tão além. Vai, isso é uma piada interna tão infame que você não queria nem saber, velho. Sério. O velho é uma piada que simplesmente não dá pra contar. Então, galera, o David Bowie, ele nasceu em 8 de janeiro de 1947 em Londres, e a galera dava pra ele, né, um apelido de, até então, né, no início da carreira dele e tudo mais, de Garoto de Londres, né, London Boy. Achei que davam drogas pra ele, né, não, né? Não. E ele teve, né, muita influência daquela época, aquele movimento mais forte, né, tava rolando na Inglaterra, mas ele teve também muita influência americana, então ele teve influência como Little Richard, The Platters, Fats Domino, Elvis Presley e uma porrada de outros que foram moldando o seu gosto musical. Ele sempre teve um amor muito grande pela música. Não, eu diria que assim, na verdade não é nem somente pela música, mas é como a arte como um todo. Ele sempre buscou toda forma de arte, mas principalmente a música. Ele fez uns filmezinhos também, não fez? Labirinto, isso. Ele fez vários filmes, aliás, mas Labirinto, desses de fantasia, é um dos mais marcantes. Com certeza. Ele teve toda uma carreira muito bem estruturada. É muito completo como artista, né, por assim dizer. Tem obras de artes plásticas no nome dele também, para além da música mesmo. Muitas interpretações teatrais, cinema. O cara era bruto para fazer essas coisas. Ele realmente buscava explorar o que pudesse da forma mais criativa possível. Eu não trago nada do David Bowie, tô aqui de orelha mesmo, só pra vigiar o que o D2 fala, pra facilitar na minha edição. Mas você pode aprender também um pouco hoje. Não, também, pela curiosidade mais também e tal. Porque o que eu conheço de David Bowie é só o nome em si, né? Porque todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? Mundialmente famoso e tal. Eu conheço algumas poucas músicas deles, mas não sei o nome de nenhuma. Mas se eu ouvir, eu sei que é dele. Tem uma música dele, por exemplo, que você adora, mas é na visão do Nirvana. A gente até gravou sobre ela, The Man Who Sold the World. A gente falou sobre ela. Sim, foi mesmo. Então, o que eu tô falando é isso. Você acabou de confirmar o que eu falei. Que eu não lembro o nome das músicas, mas eu conheço algumas músicas deles. E ele realmente é um ótimo ator. E igual você falou, ele é um artista bem completo, assim, né? Sei lá, tipo, ele atua, né, em várias instâncias da arte, vamos dizer assim, né? Na música, no teatro, cinema, etc. E igual você falou aí, algumas obras até de escultura, pintura, sei lá, o que ele fez. E pensa que ele busca sempre misturar uma coisa com a outra, tá? Né? A gente tá falando de um cara que desenvolveu desde muito cedo a paixão pela música, pela arte como um todo, mas principalmente pela música. E ele teve uma grande influência realmente americana e tudo mais. Esse nome que eu citei do Little Richard, ele merece até um destaque à parte, que ele não foi só o David Bowie que se inspirava nesse cara. O Little Richard, ele é o cara que é um dos pioneiros do rock, que infelizmente não teve o reconhecimento que ele merecia, né, por uma questão de época nos Estados Unidos, né, toda aquela coisa racial, segregacionista. Então ele não teve aquele reconhecimento que ele merecia, mas cara, você ouve qualquer música do Little Richard, você fala, cara, isso aqui é o rock, isso aqui já é o começo do rock, isso aqui é o que deu aquela ideia. O Elvis Presley também tem um rock, mas ele tá muito mais voltado para um country do que um rock. O Little Richard não, ele tinha um estilo todo dele, todo
estilo diferente mesmo, né? Todo... Eu tenho uma palavra pra isso, mas é irreverente. Ele tinha um estilo todo irreverente pra época. É que Elvis Presley fez rock pra branco dançar. Aí, ó, é isso aí, exatamente. Igual a gente conversou até naquele podcast lá de regravações musicais que a gente fez aqui por último com o pessoal lá do kit de releituras, né, o Thiago. Nessa época tinha muito essa questão ainda de segregação, né, então tinha os estilos musicais que cada lado, né, vamos dizer assim, o pessoal do lado negro, o pessoal do lado branco lá e tal, fazia cada um seu estilo diferente. E o estilo, geralmente, dos negros era bem mais alegres, talvez, mas tinha um ritmo mais contagioso, né, era bem mais ritmado, etc, né. E acaba, igual você falou, Elvis Presley, ele teve essa referência para as músicas deles, e assim, igual você tá exemplificando aí também. Sim, com certeza. É legal que ele não pegava muito, né, dessa época da segregação. Então, pra ele era bem a questão da música mesmo, a música pela música. Então, ele gostava muito de jazz, blues, soul. A primeira vez que você ouve alguma música dele, a primeira coisa que você tenta identificar o que é isso, em que essa música se encaixa. O cara é tão cabuloso pra poder criar música, tem uma mente criativa tão grande que ele criava estilos. Então, a gente tem um estilo, por exemplo, da década de 70, mais ou menos assim, que chama-se de Plastic Soul. Qual que foi a curiosidade por trás desse nome, desse título aí do Plastic Soul? Ele não queria meio que apropriar da cultura do soul. Ele falava, cara, o soul é uma música negra. Então, se eu tiver falando que eu tô fazendo soul aqui na música, inventando de fazer soul, a galera vai pegar como se eu tivesse meio que apropriado. Naquela época não tinha esse termo, mas meio que essa era a preocupação dele como um todo. Então ele falou, cara, eu sou um branquelo. Eu vou criar então o Plastic Soul. Só pra dar uma disfarçada. Então você vai perceber que nesses álbuns dele tem uma mudança, né, bem interessante. Você vai ver, por exemplo, músicas como Fame, que ele gravou com John Lennon, né, e algumas outras também. Você vai perceber que ele tem um estilo muito pro soul mesmo, mas é uma coisa que ele colocou a assinatura dele. É uma característica muito interessante que vocês vão perceber ouvindo os álbuns dele, é que ele coloca a assinatura dele em tudo. Tudo que o David Bowie faz é muito característico dele. Tem muito aquela coisa que, nossa, cara, é praticamente só o David Bowie que faria dar sentido pra essa música, pra essa letra. E assim, né, a gente tá falando de um cara que, embora a carreira dele fosse de sucesso, a vida pessoal dele passou por vários problemas. Então ele tinha, né, alguns problemas familiares, mas não é necessariamente que tinha um problema com a família dele, não, tá bom? Não é como se fosse o Elton John que tinha problemas com o pai dele, com a mãe dele. Não é isso que eu quero dizer. No entanto, a família dele tinha um problema muito forte com a questão da esquizofrenia. A mãe dele sofria de esquizofrenia. Na época não tinha muito conhecimento sobre essa doença, né? Doenças psicológicas como um todo, na verdade, na década de 50, década de 60, né? Até meados de 80 ali, você não tinha tanto conhecimento. Até hoje você vê muita gente que fica conversando com gente que não existe, com amiga imaginária, achando que vai dar as coisas pra ela, que vai melhorar a vida dela. Isso até hoje tem, Zé. Isso é esquizofrenia também, Zé. Num nível talvez não tão preocupante ou aceitável pela sociedade, mas é esquizofrenia. Vamos considerar que essa é a parte da esquizofrenia que é aceita pela sociedade aqui. Que a pessoa consegue conviver. Enfim, a mãe dele, né, tinha alguns quadros de esquizofrenia. É claro que, né, quando a gente fala de esquizofrenia, as pessoas pensam que é como se fosse a pessoa vivia internada, ou a pessoa vivia tendo quadros de... Na psicologia chama de rebaixamento mental, mas é a crise mesmo que a pessoa, né, vivia em crise e tudo mais. A mãe dele, né, tinha os quadros dela também, o irmão dele, e assim, é aquela questão que é como se fosse uma doença degenerativa, então ela vai tomando a pessoa até de fato ela precisar da internação, tanto para segurança alheia quanto para a própria segurança. Foi o caso da mãe dele, foi o caso de alguns dos irmãos dele também ter tido isso, e ele é um cara que tinha muito medo de ter essa doença, ele tinha muito medo de pegar essa questão toda, né, uma ordem, é uma preocupação real que ele tinha. Não é pegar, né? É desenvolver, não é pegar. Isso, é. Até hoje não é tão claro, né? Então, mas... só que a partir da hora que a sua mãe sofre e você vê irmão seu sofrendo, na sua cabeça, tipo, isso vai passar pra mim também. Tem geneticamente falando. É, verdade. Sim, mas no caso dele, isso vai muito pro lado do que a Mayara falou mesmo. Porque ele via, por exemplo, poxa, meu irmão, o Terry Burns, por exemplo, ele era um dos irmãos do David Bowie, né? Uma pessoa muito tranquila, muito normal. O que aconteceu? Com o tempo ele simplesmente desenvolveu, então ele começava a ter alucinações, como
como posso dizer, um pouco de desvio de personalidade, a pessoa não conseguia se localizar mais, a memória curta dele ia pro saco também. E esse temor é interessante que você vai observar lá pra frente, porque lembra, é um cara muito artístico, então teve uma época que começou a querer misturar um pouco de a arte cênica com a música, então ele criava personagens, mas você vai observar que ele nunca mantinha esses personagens por muito tempo. Isso a gente vai falar mais pra frente, mas vocês vão observar que ele nunca mantinha, ele sempre se preocupava porque ele mesmo falava, tá? Isso é fala do Bowie em uma entrevista que ele fez à MTV, onde ele falava que por questões psicológicas e tudo mais, ele tinha muito medo desses personagens meio que tomar ele. Ele perdeu um pouco do rumo da filosofia de vida que ele tinha. Sua carreira, ela foi marcada, tá? Por estar sempre se reinventando, né? E é igual eu falei, ele tem sempre essa questão dos personagens que ele criava para poder misturar um pouco de arte cênica com a música. Claro que isso é algo que foi se desenvolvendo com o tempo. No início da carreira dele não era assim, nem sempre foi desse jeito. Ele estudou música, design, e artes, design como um todo, dança. Inclusive, uma curiosidade, o professor de dança do David Bowie foi o mesmo professor de dança da Kate Bush. E ela é muito conhecida pela sua performance artística como dançarina. Que faz todo sentido pela loucura dos dois. Exato, e a Kate Bush, ela sempre teve muita inspiração em muita coisa que ela faz, ela teve muita inspiração no Bowie. Você vai ver que a carreira artística dos dois segue um padrão bem similar. É claro, não estou dizendo que é igual ou qualquer coisa assim, mas é um padrão similar no sentido de que eles se exploram um pouco mais. A Kate Bush foi para um lado mais cênico, da dança mesmo. Você vê que a música dela, todo o clipe dela, ela vai fazendo alguma coisa mais com dança. E o David Bowie, ele foi até para uma questão... Como é que eu posso dizer? Ele mistura um pouco de dança também, mas ele mistura luz também. Luz e som. Fraga, ele gosta de trabalhar com todo o recurso que ele tem ali disponível. Os clipes dele, você percebe muito bem essa ideia. Uma dúvida. Sim. Essa mulher, Kate Bush que você falou, né? Ela é parente dos Bush lá, não? Não, ela não é parente do presidente Bush. Mas é mais uma artista que provavelmente você ouviu a música e não lembra quem é. Ele tem essa coisa muito intrínseca dele, de ser um artista sempre com... Ele teve o estímulo dentro de casa, né? O pai dele, os irmãos dele também, tá? Estimularam muito o seu gosto pela música. Tipo o pai do Michael Jackson lá, com Michael Jackson e os irmãos dele? Mas não nesse nível. Não desse jeito, não dessa maneira. O pai do David Bowie sempre estimulou muito o gosto pela música, os irmãos dele também, apresentando a ele obras que eles tinham, né, em casa, tudo mais, e também algumas obras americanas. Um dos irmãos dele serviu o exército inglês, e numa dessas expedições que o exército estava fazendo, ele trouxe muito dessa cultura que ele tinha visto dos Estados Unidos. Então foi, né, igual eu citei antes, Little Richard, Elvis Presley, e uma porrada de outras vertentes musicais ali. Uma característica que o David Bowie tem, né, que é muito marcante, é a sua aparência. O David Bowie sempre teve uma aparência muito andrógena, por assim dizer. Você sabe o que é andrógeno, Elvis? Sei, D2. A Mayara também sabe. Mas explica pro nosso público que nem todo... assim, a gente tem algumas, né? Algumas pessoas do nosso público que é um pouquinho, né? Você tá falando mal do seu público. Pois é, eu fiquei até sem graça aqui agora. Pessoas que olha, para quem não sabe o que é Android. Não é pessoas que tem Android. Que tem Android, é. Andrógeno é que as pessoas que... Eu não sei se é só isso, mas que geralmente se vestem de forma assexuada, talvez? É quase que assexuada. Que na verdade a aparência dele é... Tipo assim, a aparência dele você não vê aqueles traços tão masculino, mas também não vê aquela coisa tão feminina. É que a assexuada dá a entender que não tem sexo nenhum, que na verdade é o sentido de ele se vestia de qualquer sexo. Poderia ser qualquer um dos dois, sabe? Tinha uma necessidade de seguir apenas uma coisa. É diferente do não binário, isso é outra história. Mas é a questão da vestimenta, a questão da forma como você se veste, como você aparenta, o corte de cabelo, tudo. Era independente de ser homem ou mulher, ele se vestia daquela forma. Usava maquiagem ou não, tudo mais. Eu acho pessoas andrógenas lindas, por sinal, que são incríveis. Quem tem essa... Hoje em dia, assim,
assim, apesar que faz tempo que eu não vejo homens assim. Hoje em dia tem muita mulher que se veste. Eu esqueci o nome daquela... A vocalista da Forno Blonde, ela seria um exemplo disso? Hoje em dia eu acho que não. Lembra da atriz que fez aquela banda Twisted Sister? Faz o Anjo Gabriel? Isso, é ela mesmo. Então, ela faz o estilo andrógeno. Ela é totalmente andrógeno. Inclusive, ela tem um clipe com David Bowie, tá? Twisted Sister também é, né? Não, ou aquilo dele era só pra zoeira mesmo. É que é o glam rock. O glam rock tem um estilo próprio. Chega a ser andrógeno. Porque é que nem, de novo, o andrógeno ele vai em todas as vertentes, sabe? É aquela coisa de aparentar, tipo, uma mulher aparentar ser o homem, mas não perder a coisa dela ser mulher. E ao mesmo tempo, o homem ter uma coisa mais feminina. Juntar os dois, sabe? Entendi. É tipo, tem muito... Eu não tô falando zoeira não, tá, gente? É sério. Tipo, tem muito mangá e anime que rola muito isso. Maior referência, sim. Os japoneses têm muito disso. Muito disso. Exatamente, uma ótima referência. Olha aí, olha só, velho, que orgulho de mim. Olha só como você sabe as referências. Parabéns, Elvis. Assim, ele tem essa característica física muito marcante. E uma outra que muita gente se pergunta como que ele consegue fazer isso, que eu tenho certeza que qualquer um que olha à primeira vista acha que é lente, mas não é. É o fato de um dos olhos dele ter uma pupila mais dilatada que a outra. Isso tem uma explicação, na verdade. Quando ele era adolescente, ele teve uma briga na escola por uma garota lá, com um colega dele, o George Underwood. Ele tomou um socão no olho e basicamente isso deixou a pupila dele dilatada. Em resumo, é isso, tá bom? Ele ficou uns 3 meses fora da escola e tal, ele teve alguns problemas de aceitação depois, porque ele era muito vaidoso, ele sempre foi muito vaidoso, então isso o incomodava bastante. Mas depois que ele aceitou também, cara, aí aquilo se tornou praticamente uma marca registrada do David Bowie. Na verdade, não é praticamente, é a marca registrada do David Bowie, né? Mas ele perdeu a visão ou não? Ele não perdeu a visão, é só uma pupila dele que ficou mais dilatada mesmo do que a outra. As cores diferentes. Dando a impressão das cores diferentes dos dois olhos. Por isso que, inclusive, um dos apelidos dele vinha ser Camaleão, né? Também fazendo referência ao olho diferente do outro. Lembrei onde que eu vi o negócio de andrógeno também. Foi no Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um episódio lá que eles falam de uma parada dessa, cara. Todo Mundo Odeia o Chris também é cultura. Se eu achar a cena, eu vou colocar aqui no post aqui só pra falar que eu não tô mentindo. Eu tô ficando doido também, né? Que também pode ter isso também, né? Eu tenho que ficar doido aqui e confundir a porra toda. Mas eu tenho quase certeza que Todo Mundo Odeia o Chris. E uma outra característica dele também, de ser um cara que lê muito, tá bom? É um cara muito culto. Então ele é um cara que tinha muita ideia de buscar influência quase que num tom filosófico em suas músicas. Vocês vão perceber muito isso no álbum que a gente vai falar lá pra frente, do Hunky Dory. Vocês vão perceber pra caramba um tom de filosofia nas letras dele. Em quase todas as letras, às vezes ele pega esse tom mais filosófico, você vê que o cara, que ele entende ali o que ele tá escrevendo. E como todo bom artista, né, ele utiliza de várias abstrações para tentar demonstrar ali a mensagem que ele passa. Por causa disso, né, por causa dessa questão que ele sempre lê bastante, buscar saber muita coisa, ele tinha também uma certa atração por ideias extremistas. Então, assim, desde, sei lá, ele ia desde a época do Manifesto Comunista, uma ideia do Karl Marx, alguma ideia mais extremista assim, até o Minha Luta do Adolf Hitler. Tudo para ele era válido, entende? Porque tudo pra ele era é como se ele estivesse meio que tentando. É engraçado isso que eu vou falar, né? Porque um dos personagens dele é um alienígena e é como se ele estivesse tentando estudar a humanidade. Como? E até hoje ninguém entendeu. Lembrei aonde que o David Bowie aparece também, a referência dele. No Homem de Preto 3. No terceiro filme eu não lembro. Inclusive, pode falar de outra referência dele no Deuses Americanos, tá bom? Tem uma referência que inclusive é a deusa da mídia que faz referência a ele. Sim, verdade. É verdade. Assim, ele tem essa característica. Então, por exemplo, ele tem uma ideia filosófica muito grande. E isso deixou ele sendo um artista polêmico. Ele é um cara que, assim, ó, inicialmente a primeira polêmica dele foi a sua própria androginia, né? Foi a questão de... Pensa, Inglaterra, década de 60, década de 70, tem um artista que se declara homossexual, que na época ele se declarou até um certo momento. Todo mundo ficou assim, nossa, é um homossexual e tal, né? É aquela visão preconceituosa, né? Engraçado você ver que o que causou espanto para as pessoas foi isso. Mas mais para frente você vai perceber que tem muita ideia que ele coloca que realmente se torna um tanto quanto polêmica, mas não é porque ele não causava polêmica simplesmente por causar, não, é porque ele estudava aquilo, entende? Até um certo ponto aquilo fazia sentido para a vida dele.
E assim, o primeiro hit que você tem do David Bowie mesmo, né, que muita gente acha que foi a primeira música do David Bowie, foi Space Oddity, onde ele faz o papel de um astronauta que vai até a Lua, na letra ele fala isso, vai até a Lua e meio que a nave dele muda de órbita e ele fica trafegando pelo espaço eternamente. Essa é a letra da música dele. No entanto, não foi a primeira tentativa que ele teve de ingressar no mundo da música. Entre 1963 e 1967, falando de forma bem resumida, ele teve bastante tentativa. Então ele teve várias bandas, né? The Conrads é uma banda bem conhecida dele. The King Bees é outra banda também conhecida, que teve essa questão muito do underground e tudo mais. Também ele tentou lançar um disco solo com seu nome. Entre 1963 e 67, mais ou menos assim, ele era conhecido como David Jones. Ele não tinha adotado o nome de David Bowie. Ele não gostava muito desse nome, né, insatisfeito, e também tinha um outro problema que estava começando a ter conflito com outro artista de uma banda chamada The Monkees. Ele muda o seu nome para David Bowie e lança, né, o primeiro álbum dele. Entretanto, esse álbum não fez tanto sucesso, tá? Tanto por questões da época mesmo, a própria gravação, as músicas, né? Se você for ver mesmo esse primeiro álbum deles, vai perceber que é um álbum quase que infantil. Eu não sei se eu acho ele infantil, mas é realmente totalmente diferente de todo o resto, de toda a carreira do David Bowie, mas não deixa de ser uma boa entrada, por assim dizer, na discografia dele. Engraçado é que tu vê a foto dele, na capa, parece muito Jovem Guarda. É muito engraçado. É muito simples. Mas não é um álbum ruim, mas realmente não é um álbum que chama atenção. Depois, quando você começa a conhecer todos os outros trabalhos do Bowie, aí você pensa, nossa, isso aqui é outra coisa, outra esfera. Ele foi muito além. Primeiro álbum não, é realmente uma coisa mais... Eu vou tentar aqui, vou ver o que consegue, porque é realmente complicado. Na época tinha muitas bandas incríveis, The Monkees é uma que é uma banda que fez muito sucesso, e realmente quando um artista quer se jogar e um cara que cresceu ouvindo rock and roll, a primeira coisa que ele pensa é, vou montar uma banda de rock, vou ter uma banda, vou tocar essas músicas, e aí pra ele tomar a iniciativa de, não, eu vou fazer algo só meu, deve ser complicado, mas deu muito certo. Demorou, mas deu certo. Certamente. Algumas músicas, assim, de início de carreira que eu indico, né, pra ouvir, tem uma que chama Lisa Jane, inclusive que essa música é até divertida de você ouvir ela, e você vai perceber uma referência gigante do Little Richard nessa música. Lisa Jane, você vai ter essa referência muito grande. E tem uma outra que você vai perceber que ele tentou fazer muito experimentalismo, é uma das primeiras músicas que eu diria que é mais experimental dele, que chama The Love Gnome. Mas é duas músicas que você vai perceber no início da carreira dele ali, que ele, um pouco mais das referências que ele estava tendo. E é claro, esse primeiro álbum inteiro. Aqui, toda vez que vocês falam The Monkees, o que vem na minha cabeça é uma música idiota. Acho que chama Bloodhound Gang, The Bad Touch. Já ouvi essa música. O clipe dela é os caras vestidos de macaco tocando terror no lugar, sabe? Aí toda vez que alguém fala The Monkees, eu lembro dessa música, velho. Ela é muito... Adoro essa música. Ela é muito boa, velho. É absurda. A letra é absurda. O clipe é muito sem noção. E toda vez que alguém fala da banda The Monkees, eu lembro... Tem nada a ver, velho. Que, tipo assim, isso aqui é banda que é dos anos 90, sei lá, no final dos anos 90, e bem idiota, né? The Monkees tem uma representatividade bem diferente, mas, tipo... Velho, é o que vem na minha cabeça, é só isso, cara. Eu sou muito idiota. Mas vamos lá. Nessa época, tá? É bom lembrar que na década... A gente tá falando em Londres, né? Década de 60. Então a gente tem outras bandas também que foram influenciar o David Bowie ali, tá? Que aí a gente tem The Who, até o próprio surgimento do Pink Floyd ali, tava engatinhando ali né, a ideia do rock psicodélico, e a gente tinha muito também influência do Rolling Stones também, começando assim. E assim, a gente tá falando de Londres, né, década de 60, tudo mais, surgindo bandas e mais bandas, tanto na parte do rock psicodélico, como o rock mais progressista, né, e o David Bowie queria entrar um pouco nessa onda. Então, essas primeiras tentativas dele foram muito voltadas pro rock mais progressista dessa época aí da Inglaterra. Na época, né, ele fez muitas tentativas e tudo mais, só que elas não emplacaram de fato. Então, temporariamente, o David Bowie deixou o campo da música. Não necessariamente deixou por completo, tá? Mas ele foi dedicar um pouco mais pra questão da arte cênica. Foi o momento aí que ele começou a ter aulas de dança com o meu professor, que até pegar aqui, ó. Depois eu vou pesquisar, depois a gente coloca esse
negócio, mas ele teve aula de dança ele teve, né, essa questão, ele mudou para artes cênicas, então pra uma coisa mais voltada para dança e tudo mais, e ficou um período ali. A época que ele foi lançar o Space Oddity, né, a música do Space Oddity, ele ainda estava, né, na questão das artes cênicas e tudo mais, e foi um período interessante pro David Bowie, porque ele começou a fazer suas primeiras explorações em ideias um pouco diferentes do convencional. E qual que foi a ideia diferente do convencional que mais se movimentava ali na época da década de 60? O David Bowie, ele se envolveu muito no movimento hippie, tá bom? Que se estava instaurando ali na Inglaterra. Um movimento muito pacifista e tudo mais. Tipo assim, ele já estava começando, mas ele teve uma força ainda maior depois daquele álbum dos Beatles, depois daquela música dos Beatles, All You Need Is Love. Aquilo ali virou o hino dos hippies, então aí começou a lastrar pra caramba. Foi mais ou menos naquela época que começou a compor essa música do Space Oddity. Temos duas versões dela, inclusive. Tem a primeira, a versão demo que eles falam, né? Que você vai perceber que é um som mais rudimentar. E depois a mais conhecida. E assim, ele tem seu disco, né? Mais ou menos 69, assim, ele tenta ingressar novamente, né? Entra com mais uma tentativa na carreira musical. E ele tenta o Space Oddity. De fato, foi seu primeiro sucesso. Uma curiosidade é o fato, né, que era mesmo uma época parecida com o pouso do Homem na Lua. Eu não me lembro em que ano que foi, mas foi uma época parecida com essa. Na Inglaterra eles usaram, né, muitas músicas para referenciar isso, e uma delas foi Space Oddity. Em uma entrevista, o David Bowie até falou: cara, eu acho que eles não entenderam a minha letra, porque a letra dele falava sobre uma nave que ia pra Lua, a nave perdeu o curso e o cara ficou pra sempre no espaço. Mas assim, pra esclarecer, foi 69 que o homem pisou na Lua, mas a questão do entender uma letra e o que ela quer passar. Se isso acontecia no final dos anos, sabe, tipo, tentar passar uma imagem, tentar falar, não, o cara tava tentando, sei lá, fazer algo extraordinário, se perdeu e tá por aí, e tentar falar com a família, e tenta ter contato com alguém. O cara tá perdido, não é uma coisa pra celebrar, não é uma coisa bonita de, olha, o cara que foi pro espaço. Mas é o que eu digo, se hoje em dia as pessoas dificilmente entendem uma letra, imagina naquela época, né? Sim, claro, década de 60 ali, e realmente, tá, teve essa questão. Embora ele ficou feliz, né, de terem utilizado a música dele, do sucesso que a música dele estava tendo, inclusive sucesso esse que gerou uma outra composição, meio que citando em homenagem a essa música da Space Oddity. Teve várias outras, tá bom? Mas essa que eu vou falar é a direta, que o nome dela é Major Tom. Ele foi criada por um alemão, que vocês vão me perdoar, eu não sei falar alemão, então o nome dele vai ser Peter Schilling, alguma coisa assim, mais ou menos assim. Então ele vai falar, né, ele vai fazer a citação ao personagem que o David Bowie criou nessa música. É uma espécie de continuação, fraga, tipo a visão do personagem, o que aconteceu e tudo mais. É uma música bem, bem interessante, inclusive. E o que acontece? A gente tem, né, o nascimento do Major Tom. Eu pulei uma parte aí, só para poder citar aqui o primeiro sucesso dele, mas vamos voltar um pouquinho, só para mostrar o que fez ele criar, né, ter essa primeira visão dele, essa questão de criar personagens. Primeiro, o movimento hippie, isso influenciou ele. O álbum dele, chamado Space Oddity, ele tem muita citação, inclusive. Tem uma música que ele cita, inclusive, até uma certa desilusão que ele teve com o movimento hippie. E ele tinha uma namorada, ele começou a relacionar com uma mulher que tinha uma visão muito, mas muito à frente mesmo, muito liberal, fraga pra época. E isso influenciou ele completamente. Muito pra frentex. Ela não é a esposa dele. Foi a primeira que influenciou ele até, inclusive, a ter a visão andrógena. Depois que ele conheceu a namorada dele e tal, Angela Barnett, e ele pegou essa ideia que ela tinha, toda liberal, toda reformista. Então ela começou a meio que mostrar pra ele, né, uma espécie de novo mundo, uma nova forma de pensar. E lembra que o David Bowie sempre foi apaixonado por novas formas de pensar. Então ele pegou e começou, poxa, não tem nada errado me vestir como mulher. Então ele se vestia, ele andava na vizinhança dele vestido com vestidos. E lembra que, de novo, Inglaterra, década de 60, 70. Imagina uma galera olhando um homem vestido de mulher passando por você. Não era algo necessariamente comum. Isso foi a primeira polêmica que o David Bowie causou de fato. O que acontece? O David Bowie, ele era muito tímido também, apesar de toda a atuação dele, né? Quem vê o David Bowie um show qualquer do David Bowie, a última coisa que a pessoa vai pensar é que ele é tímido. Mas a extravagância dele era muito mais artística do que pessoal, né, indivíduo. Parece muito com Marilyn Manson, né, cara? Sim, parece muito com o Marilyn Manson. Exato.
Marilyn Manson é um exemplo perfeito disso. Na MTV, 1000 anos atrás, ele fazia aquelas... Tinha um programa deles lá que eles visitavam os artistas, iam na casa dele, faziam tipo o dia a dia do cara, fora dos palcos, né? Não sei se vocês lembram disso. Aí eu lembro de um que era do Marilyn Manson, cara, que ele mostrando a casa dele e tal, o pai dele falando que tinha muito orgulho dele, e o cara normalzaço, assim, tirando aquela aparência meio esquisita dele, que é lógico que, né, ele andava, não era igual ele andava em show, em clipes, mas é tipo assim, a questão de sempre estar igual, é bem andrógeno, não sei se era andrógeno. Marilyn Manson é o andrógeno gótico. Isso, mas ele sempre continua andando daquele jeito, não com a mesma vestimenta, vamos dizer assim, mas sempre com aquele estilo. Tipo assim, você via o cara conversando, o cara normal, e tipo assim, você nunca imaginava que o cara era o anticristo que fazia boquete ele próprio, que ele arrancou a costela. Não, mas tipo assim, não sei se é verdade, é lenda, mas isso é muito doido. Né? Mas tipo, é um exemplo de um cara que tem a vida artística bem diferente da vida pessoal, né? O cara realmente encarna um personagem, né? Inclusive, né, fica uma boa citação, né? Marilyn Manson, um cara que... um puta artista, né? Pena que foi tão mal compreendido, mas um puta artista também esse cara, viu? No caso do Marilyn Manson, acho que foi muito... Eu não sei se é porque também Marilyn Manson é um público muito específico. Bowie conseguiu atingir muitas outras vertentes. O Marilyn Manson não, foi um público muito, muito mais específico. E aí dentro daquele grupo mesmo, também tinha muitas pessoas preconceituosas, mas aí já é outra história, né? Além. Mas no caso do Bowie, o que eu acho legal, é claro, acho que tudo que surge, tudo que é uma nova ideia, tudo que é diferente, tem as pessoas que odeiam, ou que falam mal, ou que não sabem o que é aquilo, e aí a partir daquele momento falam mal, de é feio, nada a ver, ou começa a questionar a sexualidade a partir daí, e tem muito disso. E tem o grupo de, achei alguém que me entende. O Bowie conseguiu teve muita gente do público dele que achou bonito, que achou legal, que pensou, poxa, esse cara é isso que eu quero fazer. É assim que eu quero ser. Ele atingiu muita gente dessa forma, e por mais que muitos questionavam a sexualidade dele, muitas mulheres gostavam daquele estilo dele, porque saía um pouco daquele estilo todo machão. Era aquela coisa de o cara é bonito sendo ele e tendo uma coisa mais feminina ao mesmo tempo, sabe? Não é nada muito forçado, não é uma coisa de querer provar que é homem o tempo inteiro, não precisa disso, não tem a necessidade disso. Então acho que ele começou ao mesmo tempo que ele criou um personagem e se libertou e mostrou outra persona, ele deu vida para muitos outros que estavam tendo essa necessidade de alguém representando o que eles queriam, o que eles gostavam, de se sentir liberto, sabe? Isso que eu acho incrível. Ele criou, né, essa ideia dos personagens inicialmente para poder lidar com duas coisas. Primeiro, misturar a arte cênica com a música, que é uma coisa que era o objetivo principal dele desde sempre. Ele queria transformar, levar a música nesse patamar, queria fazer algo diferente. E com a esquizofrenia dele de múltiplas personalidades. Exatamente, isso, eu vou citar um pouco disso também, tá? Porque tem umas características disso também. Porque a segunda parte foi para lidar com uma questão mais pessoal dele. Primeiramente foi a timidez, tá, Elvis? Ele primeiro queria lidar com a timidez, mas depois você percebe que muitos personagens que ele criou, olha só que legal, fazem uma espécie de leitura, são uma espécie de leitura a algo que ele estava passando em um determinado momento. Tem muita letra e muito ponto do personagem dele que você vai perceber que ele vai fazer uma espécie de autocrítica, o cara conseguia fazer autocrítica na letra dele, uma observação histórica de alguma coisa que aconteceu com ele, ou algo similar assim, ou então mesmo uma visão filosófica dele. Ele sempre pegava muito disso e ele usava esses personagens, tá bom? Para poder criar essa arte dele. A ideia do Space Oddity foi depois dele ter encontrado a esposa dele. Eu só coloquei ele um pouco antes de ter falado da esposa dele, pra vocês terem uma ideia do que seria o primeiro sucesso dele e tudo mais. O que acontece? Ele pega uma imersão de personagem muito grande, mas tão grande, cara. Quer ver? O Elvis vai perceber muito bem isso, a Mayara também vai perceber bastante. O Joaquin Phoenix fez com o Coringa, ou então o que o Jim Carrey faz com qualquer um personagem dele, ou então o que o Heath Ledger fez com a Amy
invenção de personagem do Coringa também. E ele começa a partir desse momento misturar arte cênica, música e luz, começa de fato a primeira revolução do rock, né? A gente vê aí o nascimento de um estilo totalmente novo. O que acontece? Ele pegou essa ideia, né, de personas e tudo mais e começou a utilizar isso para criar novos estilos e se reinventar o tempo inteiro. A Mayara fez uma citação muito legal aí, que foi do glam rock, que foi criado por ele. Um dos personagens que ele havia criado, né, até então, criou a revolução do rock, que foi o Ziggy Stardust. A gente vai falar dele, tá bom? Mas antes dele, vamos falar de alguns outros que surgiram, que são bem interessantes. O primeiro é o próprio David Bowie. A partir da sua mudança de nome, né, e tudo mais, ele fala... Bem, é só o artista mesmo, ele ainda não tem nenhuma característica de algum personagem a mais. É simplesmente ele, mas é interessante você notar, ainda assim, as influências que ele tem desses primeiros álbuns. Igual a Mayara falou uma coisa muito legal também do primeiro álbum dele, que realmente é diferente dos outros, mas você vai perceber muita coisa em que influencia ele ali. Muita influência que ele ficou citando. É quase, se ele tivesse gravado a música dos artistas que ele pegou com referência, ia sair um álbum bem parecido, provavelmente. Primeiro álbum ali, você vai notar o próprio David Bowie, você vai perceber que ele tem uma ideia bem... É mais simples. E o segundo álbum, né, que ele pega com o David Bowie ainda, o The Man Who Sold the World, que tem um tom mais agressivo, mas esse The Man Who Sold the World, aí que vem, já é uma visão, olha que legal, é uma visão que ele faz dele mesmo. Esse álbum, pra vocês saberem, ele fala sobre esquizofrenia, tá bom? Especialmente essa música, a música que dá o título dele é Esquizofrenia. O primeiro personagem, de fato, dele foi o Major Tom, que saiu na música, né, do Space Oddity, Scary Monster, você vê um álbum que foi citado ele também, Outside, Black Star também no final ali, tem uma citação dele. Esse é um personagem que tem uma característica de ser um astronauta, tem a letra, né, vai viajar até a lua, vaga ao espaço aberto e tudo mais. Os álbuns que ele aparece, né, e tudo mais, é um som mais folk mesmo, então você vai perceber bem E ele é citado em algumas outras letras, ok? Você vai perceber que, por exemplo, primeiro você vai ter o Space Oddity, citou a história dele mesmo, que foi o nascimento dele. Mas depois você vai ver algumas outras letras que o David Bowie mata o personagem. E isso é muito legal. Isso é uma parada que você vai observar que artisticamente David Bowie fazia muito essa interlocução entre ele mesmo, os personagens que ele criava e entre os personagens que ele criava. É quase um fragmentado, né? Na brincadeira. É o melhor exemplo. O cara tinha medo da esquizofrenia da mãe e do irmão e ficava inventando personagem pra ele como se fosse múltiplas. Mas ele controlava, essa diferença. Ele tinha medo e aí ele dava um jeito do quê? Se isso acontecer, eu tenho sob controle. Na cabeça dele era assim. E não deixou de ser. Ele não... Mentalmente ele sempre foi muito são, mas ele controlou todas essas outras personas. Mas pensa assim, o que o David Bowie fez na música é o que os atores fazem no dia a dia. A diferença é que ele criou. Os atores fazem o que outros pedem pra eles mandarem, o papel que alguém criou, o que eles incorporam. David Bowie fez todos eles, ele controlou todos eles, ele, entre aspas, roteirizou todos os seus personagens. Essa é a única diferença. Exatamente, eu não poderia ter falado melhor. Um outro personagem, né, também tão conhecido quanto, mas assim, esses primeiros personagens, assim, eles não eram tão conhecidos quanto o terceiro, mas esse outro personagem também era conhecido. Era Hank Dory. A Hank Dory foi o primeiro momento que você tem ali uma referência clara. Primeiro, a questão filosófica. Segundo, você tem uma questão de identidade. Esse álbum, se fosse pra pegar algum hino pra LGBT, alguma coisa assim, eu acho que eu escolheria Changes como hino, porque é incrível o tanto de referência que esse cara faz. Changes é lindo. Tem muita música que é desse álbum que foi conhecida pra caramba no mundo, mas entra aquela questão, músicas que você ouviu, mas você não sabe necessariamente nem o nome delas e nem um artista. Life on Mars é uma delas. É um álbum muito filosófico. Você tem uma chance de observar toda a competência do David Bowie nesse álbum, porque é de uma competência técnica, gente, mas é de uma competência técnica, cara, que até hoje você fica pensando como esse cara conseguiu criar algo tão bem feito igual foi esse álbum. Como a maioria dos álbuns dele, como foi bem citado aí pela Mayara, cara, é muita coisa que ele mesmo cria. Então ele sempre coloca a assinatura dele. Então obviamente, boa parte da produção do álbum ele que influencia ali mesmo. Hank Dory, cara,
cara, é um álbum que você não tem tantos instrumentos, você percebe que você não tem tanta instrumentação forte, você não tem muita guitarra nem muita coisa. A voz dele nesse álbum tá muito forte. E o cara conseguiu fazer algo lindo, cara, um álbum impressionantemente técnico. Especialmente essa música, Life on Mars, cara, é a composição dele e tudo mais. Cara, o piano nessa música é uma parada que você fica arrepiado de ouvir, cara, como o cara teve tanta criatividade, sabe? Foi esse primeiro personagem que você percebe dentro desse álbum, que inclusive é o álbum de mesmo nome, Hunky Dory, tá bom? É as primeiras músicas que as pessoas começam a conhecer assim. Sobre Life on Mars, já ouviram a versão do Seu Jorge? Já ouvi, muito bonita também. Nossa, ficou lindo, cara. Ficou linda a versão em português, eu achei incrível. Ficou muito, muito bom. Seu Jorge é seu Jorge, né, Mayara? O cara é bruto. O cara sabe. É outro artista também que merece aí bastante depois um episódio nosso, porque, cara, que trajetória que ele tem, tá? A gente tem muito artista brasileiro que às vezes não tem tanto reconhecimento quanto merecia. O Ziggy Stardust, eu posso dizer que ele foi de fato o primeiro personagem que também começou a ter uma arte cênica, tá? Porque até então esses outros que eu falei, você não tinha uma atuação tão cênica assim, exceto o Major Tom, que você tinha um clipe, que é o David Bowie vestido de astronauta, tudo mais ali. Mas o Ziggy Stardust, ele é o cara que aparecia no show como o Ziggy Stardust. Não era o David Bowie que entrava no palco, era o Ziggy. O Ziggy Stardust, ele é um alienígena, tá bom? É um alien da Terra, na verdade, e teve muita referência, na verdade, da cultura oriental, que o David Bowie, como eu disse anteriormente, é um cara que lia muito, um cara que procurava saber de muita coisa, e uma das coisas que o David Bowie mais sabia na época, e que o mundo ocidental ainda não tinha tanto contato, era a cultura oriental. Vou fazer uma piada aqui, mas é como se o David Bowie fosse o primeiro otaku que apareceu de fato, fraga, aqui. Esse personagem dele tem muita referência, tá? A vestimenta do Ziggy Stardust é andrógena, como os outros também, com exceção do Major Tom, e ela tem uma coisa muito oriental. A filosofia do alienígena do Ziggy Stardust é simplesmente um alienígena terráqueo, é um cara que ninguém conhecia, que vivia no continente asiático. Onde você percebe esse personagem, né, e o tom do rock dele mais forte, a revolução que ele fez no rock, é o The Rise and Fall, olha que legal, olha o título, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Cara, ele criou um personagem e já tinha a intenção de matar ele ali mesmo, foi o único álbum que saiu, fraga. Eu acho lindo que foi um personagem que ele realmente, assim, todas as entrevistas que ele fazia, tudo que ele participava era o Ziggy, não era o Bowie. Ele respondia como Ziggy e todos os lugares que ele ia, persona total, não existia o Bowie, era só o Ziggy durante aquele tempo. E é um álbum incrível e referência até hoje, assim, é um álbum completo, de, tipo, você escuta ele inteiro e vai em todas as músicas. É, assim, eu gosto muito de todos os álbuns, mas acho que Ziggy Stardust é o álbum mais completo dele, de músicas conhecidas, de referências, de tudo, porque cada álbum tem umas músicas pontuais que chamaram mais atenção. Ziggy Stardust é um álbum inteiro. O Ziggy Stardust, assim como a Mayara falou, entrevista no palco, até fora do palco também, tudo era o Ziggy, não era o David Bowie. Isso consumia o cara, tava consumindo ele. Então, o que acontece quando você faz um estudo? Isso é um problema real, tá, gente? Ninguém aqui tá inventando nada da cabeça, não. Quando um artista faz um estudo muito profundo de um personagem, ele depois precisa de terapia, porque é difícil você perceber, o seu cérebro, na verdade, seu subconsciente como um todo, não faz distinções como ética ou qualquer coisa assim, ele também não faz distinção do que é real, do que é irreal, então você começa a ter dificuldade de perceber o que é o seu pensamento e o que é o pensamento do seu personagem. Referência disso, é lá no filme Trovão Tropical com Robert Downey Jr. Ele interpreta um ator que tem esse problema. Sim, uma referência real, na vida real mesmo, gente, é o próprio Jim Carrey. Teve uma época que o Jim Carrey entrou no hiato muito grande artístico, gente, mas não foi porque ele deixou de ser conhecido ou nada, não, ele tava num ponto bem alto da carreira dele, era porque ele já tava precisando mesmo parar. Cara, o Jim Carrey tem um documentário dele na Netflix, eu recomendo todo mundo ver, inclusive quem tá ouvindo, tá? Vocês estiverem ouvindo, vê esse documentário que vocês vão entender bem isso que eu tô falando. Velho, ele explica o que aconteceu na hora da criação dele, de um personagem lá que era um comediante que participava do Saturday Night Live. Velho, vocês não têm ideia, o cara, quando ele começava a incorporar o personagem, vocês têm ideia do que é a expressão do seu
seu rosto mudar a ponto de você achar que é uma outra aparência mesmo. É isso que acontecia com o Jim Carrey. Vocês percebem, gente, vocês sabem o que eu tô falando. O Jim Carrey, ele é um cara de expressão facial muito forte. Nos filmes dele você percebe muito isso. Imagina você estudar um personagem a ponto de mudar a sua expressão facial. Aí você se olha no espelho, você não vê você mesmo, você vê o personagem. Então foi um dos motivos que o Ziggy Stardust morreu. Junto com ele, a banda Spiders from Mars, né? Que foi uma banda que o David Bowie teve também. The Spiders from Mars. O próximo personagem é o Aladdin Sane. Inclusive, nota a piada, tá bom? Aladdin Sane, de insano. Agora sim, né? Tipo, o nível que ele chegou. Ele quis representar até no nome. E você lembra que eu falei que ele usava esses personagens pra tentar lidar um pouco com alguns problemas pessoais dele também? O Aladdin Sane é uma autocrítica que ele fez com relação ao uso de drogas que ele teve numa época da turnê, ainda como o Ziggy Stardust, tá bom? Lá nos Estados Unidos. Ele fez uma turnê muito grande, tá bom? O Ziggy Stardust foi o estouro da carreira do David Bowie. E ele fez turnê pelo mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele começou a ter contato com drogas. Nesse álbum, fala dele mesmo. As letras estão falando de um problema que ele estava tendo e tudo mais. Não deixa de ser um álbum super agradável de ouvir, um álbum técnico pra caramba. É legal que os álbuns onde... Vocês vão perceber isso muito claro, tá, gente? Os álbuns onde o David faz autocrítica a ele mesmo são extremamente técnicos e filosóficos. Muito técnico. A técnica que ele usa na música pra esse álbum é impressionante. E vocês vão conhecer esse personagem, sabe como é que é a característica dele? É o rosto com o raio. A maquiagem de raio que ele faz no rosto, que é uma das maiores referências de imagem dele até hoje, é o do Aladdin Sane. É o que representa esse personagem. O Halloween Jack foi uma época que o David Bowie estava entrando um pouco pro movimento punk, meados de 80 ali, mais ou menos. E o que acontece? Esse é um momento que você vê, né, uma das várias mudanças dele, a mudança do rock também. Ele começou a criar uma mistura de soul com rock, e você vai perceber isso muito claro numa música chamada Rebel. Essa música é maravilhosa, e você percebe, vocês vão perceber, gente, todas as músicas que a gente tá falando aqui, cada uma tem uma característica muito peculiar do personagem dele, mas todas elas têm a assinatura do David Bowie. Isso é muito bonito na carreira desse cara. Rebel é uma das músicas que tem mais conhecida desse álbum e tudo mais. Na época ficou uma das mais conhecidas, entrou naquelas listas da Billboard e tal, né? Ficou famosa no Reino Unido, Estados Unidos e tudo mais. O Halloween Jack, gente, ele é o início de uma era um pouco mais experimental do David Bowie. Por isso que vocês vão ver uma quebra do que era o glam rock com o Halloween Jack. Eu gosto que esse álbum Diamond Dogs tem duas músicas que são além de Rebel e Rock and Roll With Me, tem duas músicas que quem sabe referência, quem já leu o livro vai entender que é Big Brother e 1984. Sim, exatamente. Inclusive eu gostei muito de você ter citado isso, Maior, porque isso relembra, né, o momento que ele lia muito, ele colocava muita referência da literatura dele nesses álbuns. No álbum do Halloween Jack, né, nesse álbum Diamond Dogs, você vai perceber também, igual a Nayara falou, essas referências do livro 1984 e tudo mais. Tanto que na própria capa do álbum já é um socão na cara que você toma ali, que ele tá representado como um cachorro, né? Os personagens dele é um cachorro e uns porcos. Eu postei ontem, né, referente ao dia que estamos gravando, mas eu postei no meu outro perfil no Instagram, quando teve a exposição em São Paulo do David Bowie, isso uns 2 anos antes dele falecer. Tem várias imagens das capas, né, porque a maioria das vezes, se você vai procurar a capa do Diamond Dogs, é meio que cortada porque fica menos chocante, né, mas se você vê ela inteira, é muito pesada, assim, é muito estranho, mas é incrível. Na exposição tinha figurinos, tinha um monte de coisa aí, todos os álbuns, tinha rascunhos das músicas e tal, e aí tem esse pôster grande do Diamond Dogs, o Bowie assim com os braços, né, com as patas, o rosto e o tórax dele, mas as patas uma em cima da outra, e a parte traseira também são as patas, e os porcos, assim, é muito foda, é bem pesado, é bem chocante essa capa. É bem chocante, cara, e é uma capa que chamou muita atenção, tanto que ele teve que deu entrevistas, né, e toda entrevista que ele deu depois desse álbum, ele tinha que falar dessa capa. O personagem, né, claro, que aparecia aí é o Halloween Jack. Não muito conhecido, embora se tenha essa referência forte dele. Ele é uma pessoa, cara, que a caracterização dele é um pouco mais... Como é
posso dizer abstrata? Talvez um pouco mais abstrata, tá bom? Você vai perceber que a forma dele vestir é um tanto quanto extravagante. O tempo inteiro o David Bowie anda... Nossa, é tão estranho tá falando isso, sendo que o cara anda extravagante a carreira dele inteira. Mas nessa época, ele andava bem mais extravagante. Vocês vão perceber em entrevista formal, cara. O cara não ia vestido normalmente e tal. Esse Halloween Jack deu a abertura pra um dos personagens, que é aí que vem. É um dos personagens mais obscuros do David Bowie. Durante todos os outros personagens dele, ele conseguia muito bem criar e matar. Criar e matar os outros personagens dele, o David Bowie fazia isso com muita facilidade, porque tinha muito controle. O Thin White Duke, ele não foi necessariamente desse jeito, tá, gente? Ele não foi um personagem tão fácil de se livrar, não. Lembra que eu falei do tipo do que o Jim Carrey sofreu, Heath Ledger, depois de um tempo? O Heath Ledger, na verdade, tinha outros problemas pessoais, viu, gente? Só pra deixar claro. Ele não suicidou por causa do personagem que ele fazia do Coringa, não. Eu só tô dizendo que depois que ele fez o personagem do Coringa, ele teve que fazer um tempo de terapia para voltar ao pensamento normal dele. O Thin White Duke, cara, ele foi um personagem que surgiu, primeiro, numa época que o David Bowie estava mas com muito problema pessoal. Ele tinha um empresário que tava passando a perna nele, gente. Então, por exemplo, toda vez o cara fazia apresentação e tudo mais, shows, enfim, esse tipo de coisa, mas o empresário dele que ficava com a maioria do lucro e não falava pra ele. Depois de um tempo, o David Bowie se viu pobre, porque a maioria dos dinheiro que ia pro show era dinheiro que era lucro do Bowie e não ia sair nada do empresário dele. Acho que a maioria dos músicos já passaram por isso, de ter empresário pegando todo o dinheiro que ele ganhava. Exatamente. E o cara foi muito filho da puta com o David Bowie. Quase ninguém vê, né? Vê, nossa, que artista completo e tal. Mas, cara, teve uma época que ele tava realmente quebradaço, velho. E foi essa época que esse Thin White Duke saiu, tá bom? Que foi meio que... olha que legal. Foi o personagem que salvou ele, ao mesmo tempo foi o pior vilão que ele já criou. Esse personagem surgiu numa época que ele tava muito mesmo sensível, né? A muita coisa, com muitos problemas. Um uso de droga, gente, que vocês não têm ideia. Ele tinha lido aquele livro do... Aquele cara que criou os Telemitas, velho. Qual que é o nome dele mesmo? Aleister Crowley. Onde que o Aleister Crowley fica defendendo a cocaína. O título do livro que ele criou é Cocaína, inclusive. A ideia do livro é isso. Que a felicidade sintética é a única real. Porque ela não é causada por Deus nem nada. E meio que... Bem, a cocaína providencia isso pra você. O David Bowie fazia uma dieta que era leite e cocaína. O David Bowie, ele tinha virado um cracudo. E é engraçado, né, velho? Que até como cracudo o cara se destacava. Né? Porque se você for perceber bem, foi uma das épocas que o David Bowie mais trabalhou na vida, fião. O cara trabalhava pra caralho também. E ele tinha uma aparência, e o Thin White Duke, gente, tem uma aparência muito característica, nem do David Bowie, não. É do Thin White Duke. É um cara branquelo, muito mais branco do que o normal. Conseguiu ficar mais branco por algum motivo. Magro, mas magro de um jeito que parecia uma caveira. O Thin White Duke era um alienígena, praticamente. E, se a gente falava que os Ziggy Stardust eram alienígenas, o Thin White Duke era de fato alienígena. Que, aliás, depois em 76, porque aí foi meio que tudo na mesma época, isso é tudo meio dos anos 70. E em 76 foi lançado o filme The Man Who Fell to Earth, que o Bowie interpreta um alien, forma humanoide, obviamente, e aí ele tem aquela aparência bem branca, magrelo, cabelo vermelho, né? O homem caiu na Terra, ele cai na Terra, mas ele vai pra Terra com missão de levar água para o planeta onde ele vivia. E é um filme muito incrível, eu preciso revê-lo. Tem outro filme que ele participa também, que eu não lembrava, que é aquele Grande Truque, The Prestige. Nikola Tesla, Eu não lembro da participação dele, muito doido. É muito bom. E assim, gente, ele tem essa aparência, tá bom? Toda magra, e se vestia de uma maneira extremamente elegante. Tem o Duke, ele era um lord inglês, até o nome meio que fala, é um duque, né? Se vestia como um duque, se vestia muito bem. Todo o show dele passou a agir de uma maneira muito elegante. Cara, ele, além de agir dessa maneira elegante, a voz dele ficou muito mais grave que de todos os outros, qualquer outro álbum da época dele, a voz dele tá muito mais grave. A voz do Thin White Duke é literalmente um outro cantor. E foi um dos momentos que ele começou a criar o Plastic Soul, que foi aquele estilo mais... Assim, como é que eu posso dizer? Foi um momento que a música do David Bowie amadureceu bem, sabe? É um momento que, apesar do problema pessoal dele e de tudo, cara, tanta coisa que cercava ali ele naquele momento, ele conseguiu criar uma coisa nova, o Plastic Soul, uma música mais madura, algo que você tem uma mistura do blues,
blues, do soul. Você percebe isso muito claramente naquela música do álbum dele, Station to Station. Até o título do álbum, né? O Station to Station, a música chama-se Station to Station. Você vai perceber isso muito claro. Essa música que ela é dançante e tudo mais, mas é uma música mais técnica. Uma citação muito forte nesse álbum do Aleister Crowley. O Aleister Crowley, cara, esse álbum inteiro praticamente foi feito baseado nisso. Lembra que eu falei que o David Bowie tinha uma certa paixão por ideias muito extremas? Pois é, as ideias extremas estavam todas nesse álbum. Uma das ideias dele também foi a ideia fascista, a ideia nazista, enfim, como um todo. E esse personagem foi extremamente polêmico por causa disso. Se o David Bowie daquela época era mais liberal, esse cara aqui o Thin White Duke é completamente conservador. Por que eu tô falando que não foi tão simples lidar com o Thin White Duke do que de fato foi com os outros personagens? Primeiro, né, a questão do vício de droga que quase matou ele. Uma época da vida do David Bowie que estava muito voltado para a questão filosófica. Enquanto o Thin White Duke ele já estava estudando muita coisa de como viver, fraga, de filosofia de vida. Por isso que eu tô dizendo que foi difícil, porque até onde você pode dizer numa situação dessa que quem estava pegando a filosofia de vida do Aleister Crowley era o Thin White Duke? Ou até onde você pode dizer que era o David Bowie? Tinha momentos em entrevista que o David, dessa época, tá, que o David Bowie falava, cara, eu compunha às vezes alguma música, eu não lembrava de compor. O cara chegou a um momento, gente, que ele sequer lembrava de ter composto uma música. Fraga, essa música Fame, por exemplo, vocês acham que ele lembra? Vocês realmente acham que ele lembra do processo criativo dela? Ele fala, não lembro de nada, filho. O álbum Young Americans foi o início dele, do Thin White Duke, você percebe muito ali. Esse Station Station é um álbum, gente, que eu recomendo todo mundo ouvir, tá bom? Apesar do personagem dele, que álbum maravilhoso também, cara, que álbum técnico, que álbum amadurecido. Cara, é um álbum bom pra caralho. O cara, o David Bowie na década de 70, velho. Apesar do empresário dele ter sido um filho da puta e ter quase quebrado ele, na hora que ele se reinventou, filho, ele nasceu como se fosse uma fênix das cinzas, fraga. O cara compôs coisa boa pra caramba, era um outro personagem, era um outro artista ali, velho, que tinha nascido praticamente. O cara se reinventou mesmo, Camaleão, Black Star e uma porrada de outros álbuns dali pra frente vai ter citação do personagem. Embora ele diz que abandonou essa ideia. Como que ele abandonou? Fazendo a mesma coisa que o Jim Carrey fez. Por isso que eu citei o Jim Carrey, cara. Fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram. Jogaram você na lixeira e foi embora. Na lixeira e foi criado pro cachorro. Exatamente. O Thin White Duke era eu, no caso. Foi uma época que o David Bowie, depois de ter lançado esse álbum do Station to Station, ele se isolou na Europa. E foi o período que hoje a gente conhece como o período europeu. Tá igual os esquerdistas brasileiros, né, velho? Eu não tô aguentando no Brasil. Bolsonaro, vou sair do Brasil. Pra onde você vai? Ah, vou pra Europa, né, velho? Vou pra Suíça. Europa ocidental ainda. Pra França. Enfim, o David Bowie ele fez muito isso, tá bom? Depois desse personagem e tal, até mesmo pra cuidar do seu vício e também, igual eu falei, recuperar mesmo mentalmente, ele se isolou. Nessa época ele criou muitos álbuns interessantes, um que vale a citação foi o Heroes, que foi uma época que, inclusive, esse do Heroes não teve personagem não, tá, gente? Foi a época do David Bowie mesmo, é o David Bowie cantando ali e tal. Tem uma música dele que chama Heroes, não tem? É uma música que chama Heroes também. Se você não conhecesse essa música, eu ia achar muito estranho. Eu também. Aí eu ia achar que era você ou alienígena. A gente tava conversando com alienígena aqui, Mayara. Mas vocês percebem que mesmo o David Bowie sendo mais natural, a voz dele... Claro que a voz dele ia mudar com o tempo, mas você percebeu que o jeito dele cantar também mudou. Fraga, é igual eu falei, tá mais maduro. Aí vem aquela coisa, a gente não sabe se é o Thin White Duke que trouxe isso, ou se é o próprio David Bowie que trouxe isso, ou se foi cooperando entre os dois. E agora a gente vai ver algumas coisas que comprovam isso que eu tinha falado. Um outro personagem que ele tinha criado depois disso, no álbum Scary Monsters, chama Pierrot. O David Bowie colocou como uma tentativa de matar o Thin White Duke. Sabe onde é que vocês vão perceber isso? Naquela música chamada Ashes to Ashes. Vocês vão perceber no Ashes to Ashes um personagem que parece muito com o Thin White Duke, amarrado. Ou ele tá internado no manicômio. Vocês vão perceber muito isso. E essa música, é igual eu falei, tá com o Thin White Duke ali. Mas essa música faz uma releitura da época que o David Bowie usava drogas. Por isso que tem o Thin White Duke. É a primeira tentativa de matar. O Pierrot meio que prendeu esse personagem. Nem matou de fato, ele só prendeu o cara. O que de fato meio que não deu muito certo, porque depois você vai ver uma outra música chamada Love is Lost, que saiu no álbum The Next Day, onde o Thin White Duke... Gente, já tá
muito estranho eu falar dos personagens dele, mas eu só quero mostrar o tanto que o cara era foda na própria análise dele, tá bom? O Thin White Duke matou o Pierrot. O que o David Bowie queria dizer com isso? O David Bowie nunca deixou de ser quem ele era naquela época, entendeu? Tem certos problemas que você consegue, que você precisa lidar com ele. Essa era a mensagem que o David Bowie queria passar. Porque o Pierrot, ele tentou fazer uma válvula de escape e acabou. Deu certo, não adiantava pra ele destruir o Thin White Duke, ele tinha que fazer isso. Era uma atitude que ele tinha que enfrentar. Ele não podia simplesmente, eu vou criar isso aqui por fora pra tentar amenizar o que eu criei antes. Não tinha como. Exatamente, Maiara. E isso que você falou foi perfeito, porque é essa autocrítica que ele fez. Olha como é que esse álbum, né, Scary Monsters, é tão profundo. No álbum, cara, eram os personagens dele. É uma autocrítica que ele fazia, a forma com que ele lidava, porque depois de um tempo, ele não conseguia lidar com os problemas dele sem criar uma terceira pessoa pra lidar pra ele, que de fato isso lhe causou, né, o vício em drogas e um monte de coisa. Depois desse personagem não se ouviu nenhum outro, tá bom, gente? A discografia do David Bowie é muito longa, então a gente vai pular do último álbum dele, mas a discografia dele é extensa pra caralho. Eu quero só fazer um comentário, um álbum que acho que entre aspas foi criticado, mas ao mesmo tempo eu gosto muito, muita gente gostou, que é o Last Dance, que foi aquela tentativa anos 80 de, putz, tá todo mundo ouvindo música dançante, esse tipo de estilo, vou adentrar nisso, e é uma das provas também que o David Bowie poderia fazer qualquer coisa. Eu gosto muito desse álbum, e teve aquela coisa de pessoas que não gostaram, acharam que desvirtuou um pouco do estilo dele, mas ao mesmo tempo era isso, era cada vez ele fazer um tipo de música diferente. E é um álbum que tem Modern Love, que é incrível, China Girl, a própria música Last Dance. Então, assim, é um álbum muito, muito legal, que eu gosto muito da carreira dele dos anos 80. E lembrando que foram nos anos 80 que lançou a trilha sonora de Labirinto, toda feita pelo David Bowie, mais o Trevor Jones, e é sensacional esse álbum e o filme. Com certeza, e uma prova que o David Bowie era um artista muito completo. Como eu falei, a gente só pulou aqui do tema, mas foi uma época também que o David Bowie começou a ter uma fama muito grande como artista plástico. Tem muita obra, arte plástica do David Bowie que é famosa, que é dele, pintura e tudo mais. E ele também começou a se consagrar muito no teatro. A questão cênica dele, fraga, ele se consagrou demais. Então, assim, foi um período que ele abandonou a criação dos personagens. É legal, né, velho? Depois do Pierrot ter prendido o Thin White Duke, o álbum The Next Day ter saído ali, o Thin White Duke matou o Pierrot também. Ele abandonou os personagens, virou o David Bowie de fato, e ali pra frente foi uma terceira reinvenção dele, fraga. Sim. Que é igual o que a Mayara falou mesmo. Foi um momento que ele pegou uma coisa mais, entre aspas, mais mainstream, mas ele só provou que ele conseguia fazer o que ele quisesse, fraga, o poder criativo que ele tinha. Esse último álbum, por que a gente vai citar ele, né? Que foi o último álbum onde ele de fato criou o personagem. Tem gente que até hoje tenta entender o que ele tentou passar nesse álbum, porque esse álbum é extremamente abstrato. E ele criou 3 personagens dentro desse álbum. Depois eu vou falar a minha opinião, Mayara, fala a sua também, tá? Sobre o que se acha desse negócio. Cara, o Preacher, ele criou um personagem que é um padre, um outro que chama Trickster, que é como se fosse como é que eu posso dizer? É o trapaceiro, e um outro chamado Button Eyes. O Button Eyes, cara, ele é uma referência ao Thin White Duke. A ideia do Button Eyes é o Thin White Duke todo desgastado, fraga, todo corroído pelo tempo ali, ele já tá acabado. Você vê que é como se fosse o fim do Thin White Duke de fato, mas de uma forma muito poética, fraga, porque você também tava vendo o fim. Nossa, cara, é muito triste falar disso. Você tava vendo o fim do David Bowie também, cara, junto com o Thin White Duke. E é um álbum que você vê o clipe tem um clipe que chama Lázaro, você vê o clipe, você sente agonia, cara. Você sente uma tristeza. É incrível o poder que o David Bowie tem de passar certos sentimentos pra você na música, mesmo você não entendendo nada do que a música dele tá falando, fraga. E esses 3 personagens saíram no álbum Black Star, que foi o álbum póstumo do David Bowie. E os 3 tinham uma característica muito referente na verdade, a um livro de filosofia chamado Ciência Gaia. Qual que é a ideia? Qual que é o estudo, né? Que aí agora é uma opinião também muito minha e tal. Tem gente que ainda tá tentando entender esse álbum. O David Bowie estava lidando com a morte. Só que o David Bowie em si, ele não queria necessariamente lidar com a morte
morte, ele não queria aparentar fraco. O cara que criou vários personagens para lidar com vários tipos de coisa, nessa época ele tava com medo. A morte, ela é uma incógnita e isso causa medo nas pessoas. Eu não julgo ele. E ele criou uma ideia, tipo, eu não vou mostrar eu não vou mostrar um David Bowie doente. Se é para eu partir, eu vou partir em alto estilo. Eu vou me sacrificar como se fosse uma espécie de... É claro que ele não achava que ele era Deus, tá, gente? Mas ele fosse me sacrificar como se eu fosse uma espécie de Deus, para morrer intocado, imaculado pela minha doença. E ele criou esses personagens para poder passar isso. Então não leve a mal, tá? Não é que ele não tá tentando lidar com o problema, ele só criou esses personagens para poder dar uma ideia de que, tipo, não é o David Bowie doente que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo o Preacher, o Trickster e o Boron Wise cantando. Por mais que os três personagens estão decadentes, né? Você vê alguns clipes, né? Uma certa decadência ali deles, mas ainda assim você não tá vendo o David Bowie. Em momento nenhum você tá vendo o David Bowie doente ali. E a referência que ele pega é sobre um livro chamado Ciência Gaia, que é o quê? Um estudo filosófico de como a humanidade utilizou certos tipos de ciência para poder lidar com o desconhecido, que no caso é a natureza. A primeira época foi a época da magia, a época da alquimia ali. Você vai perceber isso, sabe onde? No clipe do Black Star mesmo, né? Na primeira cena onde é que você tem as mulheres que moram em Marte. O ritual que ela está fazendo ali é um ritual de alquimia. Olha o estudo que o cara fez, velho. O cara fez um estudo antes de fazer o negócio. Não é à toa que ficou 2 anos, 3 anos fazendo esse álbum. Depois, você vai perceber uma outra ciência, que é do Preacher, nesse caso. Ele é um cara que está pregando a palavra de Deus, que é a segunda ciência que, enfim, guiou a humanidade durante um bom tempo, mas de fato, eu não posso tirar a razão de que eles estavam utilizando aquilo para tentar entender a natureza ao seu redor. Isso é fato. Tudo era Deus, Deus ia curar você, Deus que mandou a praga, a gente não rezou o suficiente. É mais fácil do que ter que lidar com o fato de que talvez aconteça algo por consequência sua. Exatamente. E nós temos uma espécie de terceiro momento, que aí já é um pouco do nascimento da ciência, que aparece o Trickster. Parece que ele tá falando um pouco dessa questão da ciência. Ele também representa o empresariado. Sabe o cara que eu falei, o empresário que passou o David Bowie pra trás? É quase como se o David Bowie estivesse fazendo uma referência direta a ele nesse Trickster, tá bom? Gente, não esquece. Quando alguém machuca, assim, não esquece. Não esquece, cara. E o David Bowie não esqueceu. E ele criou, né, esse personagem, ele começa a lidar com essa ideia de como a gente... É um estudo bem extenso que ele tinha feito mesmo. De como a gente lida com a nossa realidade. O Thing I Do, que ele tem uma visão muito poética nisso. No clipe Lazarus, que é a parte que o David Bowie tá falando um pouco mais direto sobre a sua situação de saúde, por assim dizer, ele se mostra ali, ele pega o personagem mais vaidoso, mais orgulhoso, narcisista que ele tinha e coloca naquela situação. Ele mostra aqui, ó, essa mensagem que ele passa pra vocês, tipo, vocês estão vendo aqui, ó, olha o seu orgulho, olha onde é que tá indo. A única coisa que você vai deixar é seu legado. O resto vai sumir junto com você. E é o que o Thing I Do que tava fazendo, sumindo junto com o David Bowie. E é muito louco pensar isso, porque ele lançou o álbum, lançou o vídeo daquela forma, e é um vídeo que fala muito e que mostra muito a questão toda de lidar com a morte, usando um personagem, usando uma referência até mesmo bíblica, e logo em seguida ele falecer, infelizmente também de câncer, que querendo ou não é uma doença que leva muita gente, muito artista, muitas pessoas. A gente fala que é a doença democrática porque não escolhe ninguém, não importa se você tem dinheiro ou não. Claro que algumas vezes você tendo dinheiro até consegue se recuperar, mas nem sempre é o caso, que é o caso do Bowie, que foi o caso do Chadwick, que foi o caso do ator que fazia o Snape, que morreu no mesmo ano que o Bowie, também foi câncer. Então assim, ele fez um álbum incrível, com muita história, com muita referência, e que parecia que era a carta de despedida dele. E ele deixou muito essa mensagem, Fraga, e esse álbum, por que ele é um álbum mais difícil, é um álbum mais abstrato? Porque de todos os álbuns que o David Bowie criou, esse talvez seja o mais filosófico. Esse talvez seja o que ele tentou colocar, não só aspectos de toda a vida dele, né? Que é impossível o artista não colocar, é impossível qualquer artista não colocar um pouco de si ali. Mas ele colocou algo para além disso, quase que uma espécie de tese de doutorado dele, Fraga, ali explicando como a humanidade se via. Velho, é como se fosse isso. Então, a questão das ciências e tal, esses personagens, ele mostrava muito isso. É um legado muito foda.
Cara, o David Bowie, ele deixou um puta legado, com certeza. Contribuição ao mundo da música foi alta. A contribuição ao mundo da arte como um todo foi alta. Eu acho que isso é uma das coisas que ninguém consegue contradizer de fato. Inspirou várias gerações inteiras de artistas que a gente veio a ter posteriormente aí. E assim, a ideia que ele tinha de polêmica ia bem mais além do que a polêmica por polêmica. Fraga, ele não era um cara que causava polêmica simplesmente por causar, eu vou aparecer isso aqui só pra, sei lá, fazer minha avó chorar no banho. Não é isso que ele queria, não. Ele é um cara que ele pegava e ele tentava fazer... vai ser bonito isso que eu vou falar, mas é como se ele tentasse trazer uma certa vergonha de um pensamento errado da época. Essa era a polêmica que o David Bowie, na minha visão, que o David Bowie causava. E apesar de ter deixado um legado tão completo, ainda nos faz bastante falta. Ele realmente fez uma contribuição e é difícil você imaginar sair alguém tão bom quanto esse cara. É difícil perder uma pessoa dessa. E você, Mayara, o que você acha dele? Como é que esse cara você acha que influenciou bastante na sua vida? O que você acha, assim? Tudo, cara. Você vê TV, você vê a música, você vê a arte, figurino, tudo ele influenciou. E de uma forma assim que provavelmente não era a intenção dele. A intenção dele era estar ali e fazer a arte dele, fazer o que ele gostava. E ele se tornou aquele ponto de eu quero isso aqui. Ele virou ponto de referência, ele virou aquilo que muitos artistas queriam, mas não sabiam se expressar, não sabiam colocar no papel. E aí o Bowie veio e trouxe isso. Foi, acho que, o ponto de partida para muita gente. Anunciaram à noite, de madrugada, a morte dele. Aí, no dia seguinte, eu acordei com a notícia. Eu chorava, porque eu pensava, putz, eu não vou poder ver esse cara ao vivo nunca na vida, infelizmente. E fiquei pensando em todo o trabalho dele, fiquei pensando em toda a trajetória dele. Muita coisa de TV, de música, de filme, a arte em geral, você vai achar alguma referência dele em algum momento, seja pegando letra de música, seja pegando figurino, o que for. O ser humano que ele foi e todos os personagens que ele fez, era pra ele deixar o legado. Eu fico feliz que ao mesmo tempo que a gente fica nessa coisa de, putz, ele foi cedo demais, mas ao mesmo tempo ele viveu muito. E esse muitos anos, porque ele morreu com 69 anos, ele viveu muito no sentido de intensamente. Tudo ele fez, ele não fez pouco, sabe? Ele não fez apenas música, ele não fez simplesmente eu vou escrever música, ele fez tudo e ele viveu tudo aquilo intensamente e ele demonstrou isso em tudo que ele fazia, nos shows que ele fazia, nos papéis que ele interpretava, tanto pela música quanto nos filmes. Então, assim, é um cara que vai viver por gerações e gerações, e pessoas têm filhos e vão mostrar a música e vai continuar sendo ouvido e assistido e idolatrado sempre. E você, Elvis, o que você aprendeu hoje? Tipo, eu tinha a visão do David Bowie muito limitada, assim, pelo que a gente viu aqui hoje, aqui apenas detalhes da vida dele, né? Hoje no podcast aqui é realmente o que ele fez em termos artísticos, assim, você pode contar nos dedos as pessoas que já fizeram igual, né? Acho que são muito poucos mesmo. Porque o cara foi extremamente talentoso na música, extremamente criativo em tudo que ele fez, né? Tanto na música quanto cinema, né? Teatro, artes plásticas, né? Então, tipo, o cara é um artista completo na definição do termo. Porque, é igual eu falei, são poucos artistas que você pode falar que o cara é um ótimo cantor, um ótimo ator, um ótimo artista plástico, criativo. Eu acho que pra ele conseguir expor toda a genialidade dele, eu acho que ele deveria ter pelo menos mais umas 4, 5 vidas. Porque é a impressão que dá, né? Pela quantidade de coisas que o cara produziu e você vê que ele não tinha chegado no limite ainda, não tinha chegado no final da possibilidade de criação. Realmente, são aqueles artistas que a gente para e pensa que o tempo de vida dele não foi o suficiente para demonstrar a criatividade que ele tem. O legado dele sobressaiu bem ao tempo de vida dele. Sim, mas eu acho que o tempo de vida dele não foi o suficiente, entendeu? Tipo, o cara poderia produzir muito mais. Elvis aprendeu, tá vendo? Olha aí. Tô jogando Clash Royale aqui, mas tô falando. Galera, assine nossos feeds, tá bom? A gente tá no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, diversos outros agregadores de sua preferência. Nayara, faz um jabá também do seu... errando meu nome. Nayara.
fazer o jabá, eu tô devendo, porque todo podcast que eu participo eu falo, não, gente, o podcast vai voltar, e eu juro que vai. É que é muita complicação, mas pra quem quiser e não conhece, ou quiser ouvir novamente, procura o Papo Vogon também, vários agregadores, pode procurar no iTunes, no Spotify, e tem vários agora, gente, é tanto que eu já não sei mais quais agregadores que a gente... Não, eu, por causa disso, eu fiz uma página na Asneira Grátis pra apontar pelo menos os que eu encontrei, assim, que eu lembro que eu já vi alguém postando alguma coisa assim. Cara, que esse box tem um bocado de gente assinando lá, ouvindo, alguns comentários e tal. Obrigado, galera, que ouviu todos os podcasts da Asneira Grátis. Inclusive, tem tudo aqui numa página que eu criei aqui. Se você clicar no menu lá em podcasts, que ele é um menu que abre, né? Que abre lá pra apontar cada podcast, mas você clica aí em cima do podcasts, ou na barra lateral lá, onde que tá escrito More Subscribe Options, você vai cair direto nessa página de assinatura que eu criei e você vai conseguir ver todos os agregadores. Eu tenho um outro Instagram que eu divulgo meus trabalhos, tanto do Obrigado Pelos Peixes quanto da Mutante Rádio, que é o 42.rádio, que aí eu faço os programas lá divulgando artistas nacionais e artistas de outros países. Mas para quem se interessa pela vida, universo e tudo mais, só procurar obrigadopelospeixes.com. Nas redes sociais, Instagram e Twitter, OBG Pelos Peixes, e Facebook, Obrigado Pelos Peixes. Tá saindo muito material, tanto coisa de Doctor Who nova, que os caras, a galera ficou de quarentena, ficou produzindo absurdamente, mas esse ano acho que o mais especial foi que a gente fez algumas entrevistas no Dia da Toalha. Então tem entrevista com Kevin John Davis, que trabalhou com Douglas Adams. Temos entrevistas com David Lerner, que foi o Marvin da série de TV e da adaptação para o teatro do Guia. Eu fiz uma entrevista recentemente com o Mark, que escreveu uma peça de teatro baseada na vida de Douglas Adams. Então assim, eu tô vindo com várias coisas, vários conteúdos, então acessem obrigadopelospeixes.com e ajuda aqui essa produtora de conteúdo que faz tudo por amor, não ganha um centavo com isso, por favor. E sigam nas redes sociais. As redes sociais do Asneira Grátis, o Twitter, Facebook e Instagram, é só buscar por @AsneiraGrátis. A gente sempre posta lá os novos episódios, algumas curiosidades que a gente postou aqui sobre o nosso casting, etc. E eu vou tentar produzir mais algumas coisas para postar lá no dia a dia também. Para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, só seguir a gente nas redes sociais. Meu Twitter, o Twitter da Mayara, o Twitter do D2 vão estar aqui no post, para quem quiser acompanhar e conversar com a gente também. Finalizar de um jeito bem especial, tá bom? Controle de comando para o Major Tom. Tchau. Pegaram a referência? Não. Ele não pegou, tadinho, ele não pegou. Peguei, não, desculpa aí, gente. Da letra, da primeira música dele, do Space Oddity. 3, 2, 1. Fala, galera! Está começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Não, para. Tá muito ruim, tá muito feliz. Tá muito feliz. Não, tem que falar com raiva. É com raiva, né? Não é felicidade, é raiva. É na base do ódio.